Projeto de Lei Ordinária, Leis Orçamentárias, número 13003/2017, iniciativa Prefeito. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20.823.361,96, destinado a atender despesas com subvenções sociais, exercícios anteriores e dívidas da gestão anterior. Publicada no Diário da Câmara 9586, 23 de agosto, publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9603, de 19 de setembro de 2017, publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9613, de 3 de outubro de 2017. Votação global e simbólica, maioria simples, primeiro turno. Está em discussão o projeto de iniciativa do prefeito, primeiro turno. Vereadora professora Josete, inscrita, 15 minutos, prorrogáveis, vereadora. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, servidores da casa, demais presentes, aproveitar a oportunidade aqui, cumprimentar o VEC, a Rejane, né? Parabenizar pelo dia do guarda e da guarda municipal, né? E vamos, então, debater o projeto que está na pauta. Então, nós temos aqui um crédito adicional especial no valor de R$ 20.823.361,96, destinado a atender despesas com subvenções sociais, exercícios anteriores e dívidas da gestão anterior. Na mensagem, o prefeito coloca que R$ 465 mil desses recursos serão destinados a atender despesas com subvenções sociais, nesse caso, diretamente dirigido ao Pequeno Cotolengo, Paraná, R$ 263 mil aproximadamente para atender despesas com execução de obras e infraestrutura no Bolsão Áudio União, R$ 94.922 despesas com reparos em drenagens, pontes, passarelas de madeira, desobstrução de tubulações e caixas de captações, sistema de drenagem, e 20 milhões para atender despesas com pagamentos da dívida da gestão anterior, conforme a Lei Municipal 15044, de 28 de junho de 2017, que na prática é a novação. Bem, esses recursos, que contabilizam quase 21 milhões, são provenientes de anulações total e parciais de dotações orçamentárias, que, mais uma vez, né, nós vamos nos colocar de forma contrária, porque 20 milhões desse total dizem respeito a recursos provenientes da contribuição patronal de servidores inativos, pensionistas e outros, conforme a legislação em vigor. Então, era um recurso, né, que, a princípio, deveria ir para o IPMC, e que, mais uma vez, nós estamos vendo o recurso sendo utilizado para outros fins. Agradecer aqui, uma das primeiras vezes, agradecer ao Rodrigo, que se empenhou, né, Rodrigo? Nós fizemos um voto em separado na Comissão de Economia para que houvesse um detalhamento, né? O projeto ele sempre vem de forma muito genérica e, no nosso entendimento, é importante que nós tenhamos um detalhamento para realmente ter as informações necessárias para votar com clareza o projeto. Então, a partir do nosso voto,
houve a informação aqui por escrito, no dia também do debate do projeto na comissão, houve a presença de funcionários da Secretaria Municipal de Finanças e, a partir das manifestações que foram verbais, nós solicitamos que essas respostas viessem por escrito. Então, nesse caso, agradecemos porque houve, na verdade, uma resposta completa e detalhada das informações que nós solicitamos. Bem, o crédito, ele traz basicamente 3 itens, né, que dizem respeito à destinação desses recursos. Então, primeiro, destinado ao governo municipal, segundo, a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, terceiro, a Secretaria Municipal de Obras Públicas. Na verdade, da onde está sendo retirado, né, os recursos para pagamento de dívidas e outras obrigações. Então, nós temos aqui, no detalhamento, né, a partir das dúvidas que nós tínhamos, né, a partir do nosso voto em separado, o primeiro questionamento era para qual ou quais entidades credores serão destinados os valores deste crédito. Então, no primeiro item, transferência de recursos às entidades privadas que atuam na área de assistência social, SGM, e o que foi respondido é que são R$ 465 mil para atender a instituição Pequeno Cotolengo do Paraná. Ainda, outro código, e um montante de R$ 9.800.000, que diz respeito à novação da dívida da gestão anterior. Então, aqui nós teremos o recurso destinado para pagamento da Cotrans, da Denjude, Refeições Coletivas, da Empresa Auxiliar de Serviços Gerais do Paraná, Grupo 5 Sistemas, o G5, a Igiserve, a Risotolândia, a Tecnolimp e a Transisac, Turismo. Então, aqui temos um total de R$ 9.800.000. Ainda um terceiro item, que é a urbanização de assentamentos da Vila Áudio União, um montante de R$ 263.439,94, destinado à suplementação de recursos para atender a empresa Prisma Materiais de Construção Limitada, também referente a serviços prestados em 2016. Quarto item, manutenção e execução dos serviços de saneamento básico, proteção e recuperação ambiental e de bacias hidrográficas, da SMOP, um total de R$ 94.922,02, para atender a suplementação de recursos da empresa Ramo Construtora de Obras Limitada, também referente a serviços prestados em 2016. Quinto item diz respeito também à novação da dívida da gestão anterior, do Fundo Municipal de Saúde, R$ 9.800.000, suplementação de recursos para atender as despesas da Cavo, Serviços e Saneamento S.A., Cotrans, Locação de Veículos, Grupo G5, Intersoft Soluções Informática. Então, aqui nós tivemos uma descrição detalhada, né, da destinação desses recursos. Bem, então, no que diz respeito à anulação total e parcial das dotações orçamentárias, qual o motivo dessas anulações, uma vez que tramita na casa projeto de reparcelamento de dívidas junto ao IPMC. Então, essa foi a pergunta que eu fiz à época, né? E, óbvio, acabamos
de votar esse projeto aqui em segundo turno. E deste montante, né, 20 milhões dizem respeito à contribuição patronal dos servidores inativos, pensionistas e outros. Vereadora, professor José, tem me cedido uma parte? Na sequência. Na sequência. Conforme a legislação em vigor. Então, esses recursos orçamentários, segundo as respostas, não estão sendo utilizados com aporte patronal aos inativos e pensionistas, conforme a Lei 15.042 e 28 de junho de 2017. Os senhores devem estar lembrados que houve uma alteração na legislação. Então, era um recurso, né, que era recolhido dos pensionistas e aposentados destinado ao IPMC, e que, na verdade, havia uma interpretação dúbia, né, porque tinham 2 artigos, um que era bastante claro, dizendo que esse era um recurso que deveria ser destinado ao Instituto, e outro que deixava em dúvida. Então, houve, né, uma outra interpretação. Daí se gerou aqueles 600 milhões, né, dizendo que não era um recurso que deveria ter sido aportado ao IPMC. E o que nós vemos nesse momento, né, é que 20 milhões, né, já estão sendo utilizados aqui para pagamento, enfim, de dívidas ou novação. Também um valor de 94.922 destinado ao atendimento de despesa com folha de pagamento dos servidores municipais de Curitiba. E, mais uma vez, também R$465 mil destinados à promoção da política voltada às ações de acessibilidade relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência. Então, são recursos que estão sendo retirados dessas rubricas para o pagamento das dívidas. E, além disso, mais R$ 263.439,94, execução de infraestrutura, ações de desenvolvimento social e recuperação ambiental, Vilas Bela Vista da Ordem e Beira Rio. Então, essas são as informações que chegaram até nós. Vereador Luiz Felipe, pois não? Assim, para contribuir, e a gente não faz parte da Comissão de Economia, infelizmente, daí é importante entender bem, acho que é muito importante essa mensagem, que deverão vir outras até, em função das adequações que estão sendo feitas pela gestão. Eu queria entender, pela informação que eu tive do Rodrigo, que me passou agora, tem no orçamento, a rubrica orçamentária teria para esse ano 270 milhões de reais para aquele pagamento do IPMC, certo? Então, dessa rubrica está sendo retirado 20 milhões. É isso? Mas não é em espécie, não é? Isso é rubrica orçamentária, quer dizer, previsão orçamentária, né? Agora, esses 20 milhões que efetivamente vão estar agora, eles são destinados ao quê? Na sua resposta, esses 20 milhões vão ser esses 20 milhões que vão ser destinados a pagar essas contas. Sim, que estão das diversas certo? Empresas, né? A dívida de inovação são quase 20 milhões, né? São duas rubricas de 9.800.000. Então, o entendimento é que na rubrica, pelo que eu estou entendendo, e pelo que o Rodrigo acabou de me falar, não sei se é essa a realidade, acho que o líder do prefeito vai explicar, não estão, a prefeitura, pelo que eu soube, não teve acesso àqueles 600 milhões ainda. Parece que não. Isso tem a ver, na hora que tiver o acesso aos 600 milhões, essa é a pergunta. Vamos imaginar que vai ter o acesso aos 600 milhões. Já está no orçamento, daí vai estar aprovado, que aqueles 20 milhões que estariam na rubrica vão estar disponíveis para pagar essas empresas que prestaram serviço à prefeitura. Isso está conectado? Tem conexão com... Tem uma relação de origem, digamos, né?
Mas não é diretamente aos 600 milhões, que 600 milhões já eram obrigações passadas, né? E que no entendimento da prefeitura não deveria ser repassado esse valor, e por isso gerou, né, entre aspas, esse crédito para a prefeitura de 600 milhões. Agora, os 20 milhões dizem respeito a isso, porque dizem respeito à mesma origem, que era aquilo que vinha de contribuição de aposentados e pensionistas, que deveria ser repassado ao IPMC e que não será repassado. Por quê? Porque está sendo utilizado... Sim, mas né? Eu acho que é importante o entendimento dizer que a rubrica está sendo mudada porque a prefeitura tem que pagar essas contas que não estavam no orçamento desse ano, correto? Isso. E precisa ter uma rubrica para isso. Então, está sendo retirada a rubrica de uma ação que a prefeitura não vai fazer mais, que seriam aqueles 200 e poucos milhões. É isso que tem que ficar bem... Acho que agora ficou claro para mim. Obrigado. Então, digamos, é a mesma lógica, só que esses 600 milhões já é de período anterior, né? E esses 20 é da... Mais 10 minutos, do ano em curso, né? Mas, de qualquer forma, o que nós entendemos, né, que, na prática, o que acontece? Em face à crise, grande parte dos recursos que a prefeitura está utilizando na prática, recursos que deveriam ser destinados à questão da previdência dos aposentados, enfim, aos pensionistas, e que, né, obviamente, também compromete o futuro da aposentadoria dos atuais servidores municipais e servidoras de Curitiba. Então, dentro, né, desse raciocínio, o que acontece? Mais uma vez, né, aqui quem paga a conta é o trabalhador e a trabalhadora. Então, recursos que deveriam estar sendo aportados para garantir, né, as aposentadorias e pensões, eles deixam de ser repassados ao Instituto, lógico, aqui pautado numa legislação que foi aprovada em junho desse ano, né? Então, mais uma vez, isso não é ilegal, né? Mas é uma prática que governos têm adotados para resolver a crise. Então, da onde que se tira? Se tira do direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é um desdobramento de uma política nacional, né, que né, colocada em prática nessa gestão no município de Curitiba. Então, acho que nós temos outros debates que deveriam estar sendo feitos em nível nacional e também isso deveria ter reflexo nas discussões aqui dentro da casa. É o que diz respeito a uma reforma tributária, a uma opção também, né, porque a opção do atual governo federal é pagar dívidas de juros, né, que muitas vezes nós questionamos, e ao invés de garantir os direitos, né, da população. E quem tem pago de forma geral, né, grande parte dessa conta são os servidores públicos, né, que viraram o bode expiatório. Então, o servidor público agora, né, em muitos momentos, ele é tratado como cidadão de segunda categoria, dizendo que ele não tem direito, né, a determinadas conquistas que, historicamente, a partir da luta da organização, né, desses segmentos, se garantiu planos de carreira, se garantiu licença-prêmio e outros direitos que hoje, né, estão sendo desconsiderados. Temos aí, outubro, houve uma alteração da legislação da database e até agora não vemos nenhum aceno, ao contrário, né, o que foi dito aqui na prestação de contas com a presença do secretário de Finanças é que não há perspectiva para reajuste dos servidores nesse ano, mesmo com a mudança da database de março para outubro. Então, nesse sentido, nós nos posicionamos contrariamente a esse crédito adicional, no entendimento de que
nós não podemos, né, retirar direitos para garantir pagamentos de dívidas, sejam elas corretas ou não. Nós podemos questionar vários contratos, né, que nós sabemos que tem muita gordura para queimar, né? Podemos questionar a dinâmica dos processos licitatórios, como é que se dá todos esses processos, que normalmente são as mesmas empresas que mantêm os contratos, né? Contratos vultuosos. Então, nós podemos fazer uma análise, né, bem mais ampla do que nos limitar, né, ao crédito em si aqui. Então, diante de tudo isso, nós nos colocamos contrariamente à aprovação deste crédito adicional. Então, seria isso. Obrigada. Continua em discussão. Vereador Bruno Pessutti. Vereador, 15 minutos prorrogáveis. Senhor presidente, só contabilizar. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui estamos debatendo essa questão do crédito adicional e a fonte, como o vereador Felipe Braga Cortes colocava, é justamente essa fonte orçamentária. Como nós, na votação do ajuste fiscal, eliminamos aquela despesa, e aqui lembro a todos novamente por que foi eliminada aquela despesa. O artigo 2º da Lei 9.717, Lei Federal, ela fala que o repasse do patronal não pode ser superior ao dobro do que é pago pelo servidor ativo. E a Prefeitura de Curitiba já estava fazendo isso, porque 11 agora vai ser em 2023, 14, 28, e essa contribuição que era sobre o pessoal inativo, que representava cerca de 190 milhões, 220 milhões, agora de cabeça não lembro, no orçamento, ela estava sendo paga em desacordo com o que previa a Lei Federal 9.717. Então, motivado por isso, como a vereadora Josete falou, houve essa mudança na legislação. Então, aquela dotação orçamentária, ela deixou de ter aplicabilidade prática, e agora a Prefeitura está utilizando aqueles recursos orçamentários. A dotação, não necessariamente o capital, o dinheiro, especificamente dizendo, mas a dotação orçamentária para fazer o pagamento das dívidas das gestões anteriores, e aqui a vereadora José já falou quais são os beneficiados dessas dívidas. A Prefeitura, que vinha fazendo financiamento em cima dos seus fornecedores, ao não quitar as dívidas com os fornecedores, ela deixava de cumprir com as suas contribuições, com as suas obrigações legais, e ficava utilizando as dívidas em cima dos fornecedores para, posteriormente, Bruno, fazer essas negociações. Se for possível, uma parte. Pode falar já, vereador Felipe. Não, é só para ficar bem claro, a gente entendeu essa questão de peça orçamentária, perfeito. O que tem a dúvida gerada, isso é real, se, eu não tenho essa informação oficial, se o IPMC, eu sei que tem um conselho, se o conselho do IPMC já autorizou, já repactou aqueles valores. A informação que vem de algumas pessoas e sindicatos, que já até metade dos 600 milhões já tinham sido repassados. A Noêmia disse que não. Então, essa situação que criou toda a polêmica da questão do uso ou não daqueles 600 milhões que supostamente indevidamente estavam lá e tinha que fazer o retorno para o fundo. Talvez seja o retorno, a gente tem que ver como que vai ser essa forma do retorno, ver realmente se não está sendo utilizado aquele recurso agora, já, para se pagar essas contas, que daí eu acho que não foi o que foi falado aqui na aprovação disso. A informação que nós temos da Prefeitura é que esse dinheiro não foi resgatado e não será resgatado conforme foi aprovado pelos vereadores. Porque o simples fato de existir o resgate, a retirada desses recursos das aplicações que elas estão hoje, faria a incidência, aliás,
do imposto de renda, o que acarretaria num valor muito superior aos 600 milhões. Então, o que a Prefeitura entendeu ser mais correto, e eu acredito que é o mais correto, que nós tentamos debater isso ao longo dos meses, é que, em vez de sacar esse recurso, deixar de pagar esse recurso aos cofres do IPMC como se fosse um crédito. Então, não haverá saque de 600 milhões, conforme foi falado para nós. Isso, até, Bruno, seria muito importante que a Prefeitura deixasse isso transparente e oficializado isso. Se vai ser feita essa compensação, tudo bem, então tinha que se pagar 30 e poucos milhões por mês, vai se compensar os 600, se a Prefeitura não terá isso também, porque daí vai sobrar aquele recurso que estava no orçamento, que seria os 30 e poucos milhões por mês, que eu acho que daria os 200 e poucos milhões ano, sei lá quanto que dava no ano, vai ter a disponibilidade desse recurso, né? Então, isso tem que deixar, acho que, extremamente transparente. Essa posição que a Vossa Excelência fala do imposto de renda é real, evidente, vai ter uma questão do imposto de renda. Então, se fosse possível, a própria mesa da Câmara, né, acho que ter uma posição clara, deixar isso extremamente transparente. Porque a gente não tem, hoje, por exemplo, atas das reuniões do Conselho, deve ter atas da reunião do Conselho, das últimas reuniões do Conselho do IPMC. Eu acho que isso seria a transparência total, de a gente ter a ata da reunião, se eventualmente foi decidido isso, tem que ter uma decisão do Conselho, né? E a gente daí, acho que a população como um todo e nós, vereadores, vamos ficar muito mais tranquilos em relação de como que foi feito toda essa questão dos tais 600 milhões, né? Acho que isso que é importante. Novamente, vale lembrar que os 600 milhões é decorrente dessa aplicabilidade da lei federal que estava sobrepusando essa questão. Então, por isso, a necessidade desses valores terem sido repetidos aos cofres públicos, pois, de acordo com a legislação federal, eles estavam sendo pagos de maneira equivocada. Mas, falando do projeto de lei, ele se trata apenas de uma questão orçamentária. Todos sabem aqui, talvez os vereadores mais novos não tenham passado ainda por votação do orçamento, estão experimentando isso. O prefeito é autorizado a mexer dentro do orçamento cerca de 20% do seu orçamento. Só que, quando você tem um crédito de 20 milhões, ele aproveita a possibilidade de fazer uma lei orçamentária para utilizar os decretos que ele tem a possibilidade de fazer as alterações intra-orçamentárias com valores menores e para necessidades mais urgentes. Nesse caso, como são 20 milhões de reais, a Prefeitura optou, em regime de urgência, por solicitar à Câmara de Vereadores essa aprovação para que ainda sobrasse limites dentro das suas possibilidades via decreto de fazer as alterações intra-orçamentárias. Então, o que a Prefeitura está fazendo é justamente isso. Ela havia feito uma previsão inicial de gastar esse recurso no início do ano, houve a alteração da legislação, fazendo com que não houvesse mais a necessidade, não existisse mais a necessidade de utilizar esses recursos para aquela aplicação, visto que mostrou-se ilegal, etc. E, então, a Prefeitura opta, nesse momento, por uma alteração dentro das leis orçamentárias para fazer, na sequência, fazer as alterações e utilizar esse dinheiro para o pagamento de outras despesas, visto que, conforme foi falado várias vezes pelo secretário de Finanças, o orçamento que a Prefeitura tinha apenas, por exemplo, para a saúde, de 80 milhões, ele não seria nem suficiente para pagar os remédios. Então, já foram utilizados várias vezes os decretos para alimentar o orçamento da Secretaria de Saúde, Secretaria do Esporte, Secretaria do Meio Ambiente, entre outras tantas, e agora utiliza-se outro argumento jurídico, outro argumento legal, que é as leis orçamentárias para anular aquela despesa e criar outras despesas que também são importantes, afinal são dívidas que o município tem, são fornecedores que estavam em crédito com o município. Então, vereadora Noêmia, com a palavra. Muito obrigada pela explanação. Aí, nesse debate a gente vai formando uma decisão de voto. Mas eu gostaria de reforçar a sua fala. Primeiro que tem uma leitura diferenciada na retirada desses 600 milhões, na minha leitura, é direito adquirido e não deveria ter retirado. Esse é pontual. Segundo que a informação que nós tínhamos, que o sindicato entrou com uma liminar impedindo a retirada desses 600 milhões, e aí a nossa informação é de que, entre derrubar uma liminar e deixar como crédito, acho que foi a opção da Prefeitura, pelo que o senhor me disse, deixar como crédito
até baseado em crédito, tem, na minha leitura matemática, teria que abater ou diminuir os 52 milhões, por exemplo, que foi perdoado de dívida, as questões de aluguéis, enfim. Não são 600 milhões de crédito se for avaliar crédito. Mas, enfim, nós temos uma informação pelo vereador, e a pergunta é, nós temos essa informação oficial da Prefeitura dessa questão de uso de crédito, vereador? Obrigada. Até deve ter, mas se não tiver, não custa nada a gente fazer um pedido de informações, mas o ponto que precisa ficar claro é que nós não estamos debatendo isso. Vossa Excelência já manifestou sua posição contrária na votação do ajuste. O que nós estamos debatendo aqui é a razão pela qual está sendo utilizado essa dotação orçamentária, hoje aproximadamente 220 milhões, tirando 20 milhões dessa dotação para colocar à disposição do pagamento de despesas que foram criadas na gestão anterior. Então, somente para explicar novamente, há ainda um crédito nessa dotação orçamentária que não existe mais devido à votação do ajuste fiscal e que todos os vereadores manifestaram de acordo com a sua consciência. Porém, o debate não é mais esse. O debate agora que nós estamos fazendo é apenas explicando de onde está saindo o orçamento para fazer o pagamento das dívidas e as razões pela qual o prefeito optou de fazer esse crédito adicional no valor de 20 milhões, pois se ele optasse fazer decretos, chegaria muito provavelmente aos limites de 20 milhões, de 20% do orçamento que ele tem, e aí qualquer alteração intra-orçamentária desde R$2.000, R$3.000, teria que passar pelo crivo da Câmara Municipal, e isso faria com que a Prefeitura perdesse capacidade de gestão. Então, é um projeto simples, interessante, que mostra a forma como a gente tem de vereador optar dentro do orçamento de fazer com que o prefeito melhore a sua gestão e dessa forma quite as dívidas que tem com seus fornecedores. Então, acredito que eu expliquei, tentei explicar para que os vereadores entendessem as razões que levaram o prefeito a fazer esse crédito adicional e dessa forma vamos solicitar que todos votem favoráveis, afinal os credores do município não podem ficar esperando as suas contas, o seu pagamento. Continue a discussão. Para requerimento, senhor presidente. Pois não, vereador Euler, professor Euler. Eu queria requerer o adiamento da votação por três sessões, visto que as informações são desencontradas. O vereador Bruno Pessutti dá algumas informações, a vereadora professora Josete outras. Acho que seria importante, talvez o tempo aí de uma semana, para que os vereadores pudessem estudar a matéria e ter um voto mais adequado. Então, solicito o adiamento por 3 sessões da votação. Vereador, eu posso fazer, eu vou consultar o plenário para fazer a deliberação do plenário. Pergunto se o senhor vai fazer encaminhamento do requerimento? Não? Presidente. Portanto, vereador líder do prefeito vai fazer encaminhamento? Eu queria fazer um requerimento para a mesa. Pois não, vereador. Como eu falei com Vossa Excelência, eu vejo assim, se a mesa se entender a possibilidade da mesa fazer um pedido de informação para o IPMC, saber quais as reuniões do Conselho tiveram, se houve já alguma deliberação sobre a dívida dos 400 e poucos milhões que tem lá, e os 600 milhões, se efetivamente como que vai ser feita essa transição. Como o vereador Bruno falou, se sacar, tem imposto de renda. Então, deve ser feito o encontro de contas. Estou entendendo assim. Então, precisa de um pedido de informação se a mesa poderia fazer, senão nós mesmos poderíamos fazer. Vereador, essa atribuição nós vamos conferir à Comissão de Economia e Finanças, é autonomia da comissão, fazer o pedido de informações. Tá? Então, isso é possível sim. Presidente. Eu não vou entrar no debate político. Diante da fala do professor Euler ali, que é interessante a fala dele. Está pedindo adiamento por... Não, mas o que ele falou é interessante, que um vereador falou uma coisa, outro falou outra, eu ponho um questionamento aqui na mesa. O vereador Bruno Pessutti, o senhor mentiu no que o senhor falou? Não? Não, então tá bom, então estamos juntos. Não, só quero colocar em votação o requerimento. Eu quero encaminhar então, senhor presidente. Perfeito. O vereador professor Euler vai fazer encaminhamento que ele pede um requerimento para adiamento da sessão deste projeto. 5 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Não lembro de ter falado que o vereador Bruno Pessutti mentiu. Se passou essa impressão, então que se desfaça agora. Mas as informações são desencontradas e a gente não está aqui para votar no que a gente acha. A gente está aqui para votar com certeza. E para ter certeza tem que estudar a matéria.
né? Nós não somos especialistas em todos os assuntos, então quando chega uma matéria que gera dúvida, é importante que todos os vereadores estudem a matéria antes de darem as suas opiniões. Por esse motivo, a solicitação de adiamento por 3 sessões, para que a gente tenha tempo de estudar a respeito do assunto, e aí saiba-se quem é que estava falando, não é questão de verdade ou mentira, mas quem é que estava com razão naquilo que dizia, ou se estava equivocado ou não. Então, não tem nada a ver com mentira ou verdade. Tenho certeza que o Bruno não viria aqui mentir para a gente, mas tem, sim, muito a ver com votarmos com consciência, termos certeza daquilo que a gente está votando aqui. Senhor presidente, para caminhar. Perfeito. Para encaminhar, vereador. Eu ia pedir para encaminhar, mas se o líder pediu, então eu abro mão. Discussão. Senhor presidente, eu acredito que o papel da oposição nesse parlamento é um papel importante. Mas tentar obstruir o tempo inteiro e jogar os vereadores no limbo, como se nada soubessem, como se não soubessem o que estão fazendo, como se nós, apenas eu, estivesse estudando a matéria porque eu sou, porque eu acho, é um equívoco. Aqui neste parlamento, repito, temos vereadores de toda a parte da cidade, de diversos lugares da cidade, alguns de lugares mais humildes e outros de lugares mais abastados. Mas a realidade é que ninguém pode desqualificar o vereador aqui. Esse requerimento do professor Euler é um verdadeiro absurdo, um dos maiores absurdos que já vi neste parlamento, e é evidente que nós vamos encaminhar pela derrubada deste requerimento, provando que nós, vereadores, sabemos o que nós fazemos. E não só sabemos o que nós fazemos, como estamos votando apenas um crédito adicional que vai para pessoas com deficiência, no Pequeno Cotolengo, e é um trabalho absolutamente sério, responsável. Qualquer dúvida que o professor Euler ou qualquer outro parlamentar tenha, busque os caminhos legais para o fazer. Aqui iremos votar. O encaminhamento é pela derrubada do requerimento. Peço aos senhores que votem tranquilos e não deixem se levar por este protagonismo absoluto de que apenas um ou outro sabe o que faz nesse parlamento. Esse parlamento é formado por pessoas de qualidade. Eu acredito muito nessa Câmara Municipal, uma Câmara que devolveu 35 milhões para a Prefeitura de Curitiba, uma Câmara Municipal que tem um presidente correto, uma Câmara Municipal que tem uma mesa executiva que faz um trabalho habilidoso. Não é por conta agora de um partido que tenta fazer uma oposição desproporcional que nós iremos desestruturar estes parlamentares. Parlamentares honrados, parlamentares sérios, muitos aqui que apoiaram o seu candidato Ney Leprevô, candidatos aqui que tem com pessoas que têm aqui condições morais de votar e que foram colocados nessa casa com o voto popular, o sagrado voto popular, da mesma maneira que Vossa Excelência veio até aqui, também respeitado com quase 8 mil votos. Tenho certeza absoluta de uma coisa: ao tentar desqualificar o parlamentar, dizer que não estudou, está desqualificando a nossa moral e a nossa íntegra. Se aquele quiser estudar, estuda. Se não quiser estudar, não estuda. Mas tenho certeza absoluta de que todos aqui sabem o que estão fazendo, porque estamos trabalhando um crédito adicional que vai melhorar a vida dos curitibanos. Eu estou cansado desse discurso aqui. Eu cansei de apontar o dedo para criticar a vereadora aqui dentro. Esse discurso não vai combinar e eu não vou deixar, senhores, enquanto for líder de Vossas Excelências, deixar que esse discurso prospere. Não irá de prosperar. É um verdadeiro absurdo desqualificar os parlamentares dessa casa, parlamentares honrados como Vossas Excelências, como o vereador Toninho, por exemplo, que vem da SIC, onde encontra o dia inteiro na frente da sua casa pessoas mortas, pessoas que pedem uma unidade de saúde, pessoas que sofrem, pessoas que têm gente que está lá com o caixão na frente da sua casa para tentar desqualificá-lo. Como o Rogério Campos, que mora num bairro afastado como Tatuquara, onde tem uma realidade difícil. Não vou deixar isso acontecer aqui. Pode ter certeza, vou defendê-los custa o que custar. Esse projeto será encaminhado com a votação favorável, senhor presidente, porque Vossa Excelência também é um dos responsáveis maior por ter economizado 35 milhões, e eu sei com muito sacrifício, sei o quanto custou a Vossa Excelência cortar na carne. Por isso, meus amigos, fiquem tranquilos, estou aqui sim para defendê-los
porque vocês são, sim, pessoas honradas. Vamos votar contra o requerimento do professor Euler. Muito bem representado. Encaminhamento, Obrigado, requerimento, vereador Felipe Braga, líder do PSD. 5 minutos, Para encaminhar vereador. Quanto à questão partidária, nós temos o Bruno Pessutti aqui, que faz parte da base. Não tem problema Só um nenhum. minutinho, vereador Felipe, só um minutinho, só para acertar o tempo, ok. Vamos lá. Dúvida. Eu acabo de receber uma ata da reunião do Conselho do IPMC. Dúvida. Eu não estou... Porque a gente precisava estudar isso. O professor Euler, acho que se entende bem isso. Às vezes você não consegue captar tudo. E eu acho que o professor Euler sabe como... Então é assim, ó, dúvida, tá? Eu não quero dizer aqui que isso seja o que eu estou pensando, porque realmente tem que estudar sobre uma ata complexa como é uma ata dessa. Situação atual dos repasses da Prefeitura Municipal de Curitiba. O diretor administrativo financeiro do IPMC decorreu sobre o estabelecido Lei Municipal agora 15 de 4 de 2017, Decreto Municipal 12 2017, tem os decretos que foram assinados e as leis que foram aprovadas aqui na Câmara. E sobre os repasses pela Prefeitura Municipal em agosto de 2017, sendo o saldo do crédito da Prefeitura de Curitiba de 351 milhões. Se isso for o que eu estou pensando, dos 600 milhões já foram retirados mais de 200 e poucos milhões aqui. Não sei, o número redondo não sei. Saldo 350 milhões. O conselheiro Wagner perguntou sobre o projeto de lei sobre os parcelamentos, que está em trâmite na Câmara. O IPMC informou que o Ministério da Fazenda autorizou os estados e municípios para parcelamentos na dívida. Então, essa reunião aqui é a ata da reunião 126, que talvez a maioria dos vereadores não saibam, né? Pelo menos eu não tive acesso a essa ata. Tive agora porque o sindicato da Guarda Municipal, que está aqui presente em função da homenagem do Dia da Guarda, acaba de me passar. Está aqui. 126, reunião ordinária do Conselho de Administração do IPMC, 18 de setembro de 2017. Se isso aqui, eu preciso ter uma avaliação técnica, né, para afirmar, precisa saber o que eu acabei de falar para o presidente. Nós precisamos de uma transparência no sentido de saber como que vai ser feito esse encontro de contas dos 600 milhões de crédito contra os 400 e poucos milhões da dívida da gestão passada e mais alguns meses da gestão. Então, se efetivamente, através de uma reunião do Conselho do IPMC, está autorizado a fazer essa pactuação, ou seja, pegar aqueles 600 milhões e simplesmente ir descontando, eu não sei como vão ser pagos os 400 milhões da dívida, se foi repactuado em tantos meses, mas enfim, precisa se saber, porque aqui, da forma que está escrita, vou dizer de novo, tem um crédito hoje, a Prefeitura tem um crédito hoje de 351 milhões. Se esses 351 milhões se referem aos antigos 600 milhões, foi sacado um recurso que não é mais o crédito total de 600 milhões. Então, essa dúvida é a dúvida que a gente teve. Eu conversei com o Pierre no começo, disse, olha, se for só uma questão de orçamentário, tudo bem. Eu acho que pega-se os 20 milhões, dos 200 e pouco que tinha que pagar, até aí não tem problema. Eu acho que não tem problema. A gente precisa de rubrica orçamentária para pagar essas dívidas aí, de Cotrans e tudo mais, que foram apresentadas. A Josete está com os números. Não tem problema em relação a isso. O problema é sabermos se essa questão dos 600 milhões está sendo usado, já está sendo usado para cobrir aí financeiramente, com recurso, vamos dizer, esses 20 milhões que estão sendo pagos agora. Uma parte, vereador. Vereador Hélio. Vereador Felipe, me parece que nós estamos falando... Não cabe a parte, Isso é desculpe. encaminhamento. Encaminhamento. Opa, então me desculpe. Então. Então, se quiser, pode encaminhar. Mas eu queria só deixar esse relato. Não sei, acho que é importante a Comissão de Economia, vereador Josete, mas daí já está aprovado, talvez seja aprovado.
já que o presidente falou, a Comissão de Economia fazer um pedido nessa questão. A questão de saber se houve alguma reunião do encaminhamento dos 600 milhões. Acho que isso é a transparência que a gente quer. Não, era isso. Para encaminhar, presidente. Perfeito. Para encaminhamento, vereador... Vereador, o senhor está no bloco, é só o líder do bloco, vereador, desculpe. Vereador... Faço encaminhamento, presidente. Vereador Tiago, pode fazer encaminhamento. Líder do bloco. É vice-líder do bloco, pode fazer. 5 minutos, vereador. Bom dia a todos. A dúvida é pertinente, mas para esclarecimento, no decreto 1269, artigo 2º, as repetições mencionadas no caput serão feitas mediante quitação das obrigações do município de Curitiba para com o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, o IPMC, devendo esse último formalizar mensalmente o valor repetido e o valor do crédito corrigido monetariamente. Então, apenas para esclarecimento, eu acho que essas dúvidas cabem após a votação. Não faz sentido a gente impedir a votação nesse momento. E aqui o decreto traz com clareza no 2º artigo. Muito obrigado, presidente. Ok, vereador, para encaminhamento, vereador Hélio pediu... Vereador Hélio vai encaminhar, vereador? Vereador Hélio Virbiski, vai encaminhar? Não. 5 minutos. Senhores vereadores, professor Euler, Luiz Felipe Braga Cortes, me parece que nós estamos falando a mesma língua. O professor Euler é professor dessa área e me parece que, como o dinheiro não pôde ser retirado, contabilmente ele está sendo abatido mensalmente em torno de 30 a 35 milhões. Essa informação que o vereador Felipe e também que o vereador Tiago Ferro passou é que, através de um decreto, esse dinheiro, obviamente, acaba sobrando de outra forma no orçamento, mas é apenas um acerto contábil. Aqui nós não estamos discutindo também o que aconteceu na Previdência brasileira, né, que quebrou o país, e que a professora Josete vem aqui falar a respeito disso, mas que em todos os anos que o PT ficou no poder não fez nada em relação a isso. Então, se formos discutir dessa forma, nós vamos ter que começar a falar do macro, do atacado do país. Vamos discutir o que nós temos que discutir aqui. É uma rubrica orçamentária que precisa ser mudada hoje, aproveitando que há essa sobra de recursos, porque contabilmente, se ele não é retirado do fundo, ele acaba sobrando de outra forma, e para pagar essas dívidas que ficaram da gestão anterior, e tudo que se falou aqui em nome de empresa, são empresas que fornecem alimento para creches e escolas, são empresas que pagam o transporte, são empresas que pagam a segurança, são empresas que fazem a segurança das creches e de CMEIs, e me parece bastante óbvio. Eu cumprimento a oposição que está fazendo o seu papel e acho importante que tudo isso fique muito claro aqui. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, encaminho pela derrubada do requerimento do professor Euler e para que votemos imediatamente, que tem muitas empresas que precisam sobreviver e precisam receber. Então, esse é o nosso papel. Parabéns pela fiscalização, mas se nós formos discutir Previdência aqui, nós vamos ficar mais uma semana discutindo e tem muita gente que não olha o seu passado, está simplesmente olhando o próprio umbigo. Para encaminhar, senhor presidente. Vereadora Noêmia Rocha. 5 minutos, vereadora. Eu penso que o parlamento é isso. É o favorável, contra, para a gente chegar numa questão de decisão de voto. Agora, dizer que depois da votação vai lá buscar a informação, depois da votação não tem mais o que fazer, não. Eu acho que a gente tem que, sim, ter um tempo, a pedido do vereador Euler, ele é independente, nem oposição, esperamos que seja oposição nessa casa, mas, enfim, eu acho que não é válido. Quem é que tem total certeza dessas dúvidas que foram apresentadas aqui? É muito claro.
E outra, é 3 sessões, não é o resto do ano. São questões que nos traz tranquilidades e é preventivo essa questão. É preventivo para nós, porque não é 30 reais, é 30 milhões de reais, 20 milhões de reais. Então, e nós temos responsabilidade financeira, fiscal aqui também, no nosso voto. Não é assim, a vota, depois vamos pedir a informação. Vamos pedir com antecedência. Não nos custa nada, mais 3 sessões, trazer. Eu espero que tenha uma resposta positiva, votaremos com tranquilidade, esse é o papel do parlamentar. Não dá para trazer aqui, como nós temos visto em regime de urgência, atropelado. E quando vier a responsabilidade, e se nós dermos um voto errôneo? E daí? Aí vamos chorar? Vamos lamentar? Então, eu acho que é um pedido muito natural de um vereador eleito por essa cidade, que tem um papel de fiscalização e de que quer entender, e eu também quero entender essa divergência de dados que foram dados aqui. Agora, se todos falassem a mesma língua, se tivesse chegado a um consenso, é fácil votar. Então, eu penso que, mesmo que um pedido desse, eu acho importante a gente dar aí 3, não vai matar ninguém, não vai prejudicar ninguém, ao contrário, acho que mais prejudicial será votar com esse afã, vamos votar, somos base, vamos votar, do que a gente ter aí mais 3 sessões, que a gente possa aí contar com os pedidos de informações e termos respostas para que a gente possa votar com muita clareza. Eu, honestamente, voto muito favorável a algumas questões aqui do prefeito, mas quando eu tenho convicção daquilo que eu estou votando. Nesta questão, nos deixa muita dúvida. E aí, nós solicitamos, então, o adiamento de 3 sessões, para que a gente possa ter uma resposta. Para isso, está aí o senhor Rodrigo, para trazer essas informações o mais rápido possível e que a gente tenha uma votação adequada. Então, solicito a todos, com muita clareza e com muita determinação, independente de base e oposição, solicitar as 3 sessões. Muito obrigada. Continua em encaminhamento o vereador Goura, líder do PDT. 5 minutos, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, acho que novamente o líder do prefeito vem aqui, distorce as coisas, usa de sofismas, usa de retórica para ganhar uma argumentação. E eu acho isso grave, porque assim como ontem, um projeto em que nós votamos a favor, por unanimidade, todos votaram a favor, mas na defesa do projeto, o vereador Pier confundiu as coisas, atacou, criticou de forma despropositada, de forma desproporcional. A mesma coisa que fez aqui, e faço aqui um desagravo ao professor Euler, de forma alguma, o professor Euler insinuou que os vereadores não estudam as matérias que estão sendo votadas, simplesmente pontuou que ele, assim como tantos outros aqui, se fosse isso, não haveria esse debate, gostaria de mais tempo para estudar e ter um posicionamento. Ponto. Em nenhum momento houve nenhum outro tipo de insinuação. Então, peço aqui um desagravo ao professor Euler na sua fala, que teve sua fala distorcida na interpretação do líder do prefeito, e falo novamente aqui, senhores e senhoras, eu acho esse projeto também, estávamos aqui conversando, é um projeto que está na legalidade, mas foi objeto de polêmicas, de discussão no primeiro semestre, toda a questão previdenciária. A gente tem visto como isso sempre vai para quem? Para o servidor, para o trabalhador, todo o peso desse encargo, desse ajuste fiscal. E eu acho que as discussões precisam ser mais técnicas, precisamos sim de política, Pier, mas a gente tem que ajudar as coisas. Eu acho que a liderança e a condução do prefeito, do executivo nessa casa precisa de mais sobriedade. E peço o encaminhamento, corroborando o pedido do professor Euler, que tenhamos mais uma semana de discussão aqui sobre esse projeto. Continua a discussão, requerimento para encaminhamento. Não há mais encaminhamentos. Passamos em votação o requerimento de proposição do vereador professor Euler. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, se levantem.
Perfeito. Visualmente, só fazer a contagem, só um minutinho. Vereadores. Rápido. Visualmente já é nítido a votação contrária. Ok. Para justificar o em voto. votação, ok. Só respondendo à sobriedade. O projeto está tramitando na casa desde o dia 23 de agosto. Eu não sei se a sobriedade a qual o ilustre moço do PV, do PDT, me confundi porque mudou, se refere... Vereador, por gentileza... É o tempo... Não, eu estou justificando o voto. O projeto está aqui desde o dia 23... Mas você se dirige a palavra com o vereador... Ao vereador Gora, esse rapaz bacana. Dia 23 de agosto, esse projeto está aqui. Quer dizer, eu não entendo se o tempo, Gora, para estudar o projeto que você se refere, é mais do que isso. Quer dizer, então nós podemos ficar sentados aqui um ano estudando o projeto. Era só essa justificativa que eu ia fazer do voto. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, professor Euler. Me lembrei hoje do Barão de Itararé e compara muito bem o vereador Pier Petruccello a um tambor que fala alto, mas é vazio por dentro. É porque falou e simplesmente quis me colocar contra o restante dos colegas aqui. Momento algum eu falei que os colegas são desqualificados. Momento algum. O senhor quis me colocar contra os colegas, acho que há uma intenção por trás disso, mas em momento algum desqualifiquei qualquer um. Como não chamei o vereador Bruno Pessutti de mentiroso também. Eu só acho que, independentemente de ter entrado dia 23 de agosto, se nesse momento, que é o momento da votação, gerou-se tanta dúvida, é porque o projeto não está pronto para votar. Mas o meu requerimento foi derrubado e, de forma democrática, obviamente eu aceito, vamos votar. E eu, por não ter segurança em aprovar um projeto desses, obviamente não vou poder votar a favor. Poderia até votar a favor, talvez daqui uma semana, tendo estudado bem a matéria, mas nesse momento, infelizmente, não. Para justificar o voto. Justificativa de voto. Vereador Rogério Campos, 5 minutos. Quero justificar que eu votei pela votação desse projeto hoje, vereador Pier, porque eu sabia que esse projeto já estava aqui desde agosto, nós estamos em outubro, então eu acho que teve tempo para que o projeto tramitasse e pudesse ser estudado por quem teve tempo, por quem queria, por quem achou que deveria. E para falar que eu não disse que o vereador Euler chamou o vereador Bruno Pessutti de mentiroso. Não disse isso. Eu perguntei ao vivo e a cores para o vereador Bruno se ele estava mentindo. O vereador Goura falou aqui das palavras que se jogam no ar e cada um entende do jeito que quer. Vereador Pier, não seja um cara cheio de mitidez, de hipocrisia, que sobe na tribuna e faz carnaval. Não seja cheio de nariz empinado. Não seja cheio de soberba. Continue esse cara humilde que você é. Ok. Senhores, eu vou colocar em votação. O projeto está em votação. Em votação, o projeto que acaba de ser discutido. Vereadores, registrem seus votos.
Senhores, só peço a urbanidade desta casa, ao respeito ao parlamento, peço que em alguns momentos os vereadores se contenham, por gentileza. Encerrada a votação. Vereadores votaram, 29 votaram com a expressão sim. 5 vereadores votaram contrário, portanto, projeto aprovado em primeiro turno.